Olá, boa noite! Está no ar o Resumo Brasil. Eu, Priscila Mendes, e a intérprete de Libras, Brenda Rodrigues, vamos mostrar a vocês o que foi notícia nesta semana aqui no país e no mundo. Quer saber mais? Então fique com a gente! Mais internet para os brasileiros. A tecnologia 5G vai democratizar o acesso à rede nas áreas mais remotas do país. Cerca de 75 milhões de doses de vacinas contra a Covid já foram distribuídas. Vamos ver como estão os esforços para a imunização da população. A Polícia Civil do Rio de Janeiro indicia a mãe e o padrasto do menino Henri por homicídio duplamente qualificado e tortura. E em nosso giro pelo mundo, protestos na Colômbia e uma mãe africana que deu à luz 9 bebês. Isso e muito mais a partir de agora no Resumo Brasil. Durante toda esta semana, apresentamos o especial Conecta, uma série de reportagens sobre os avanços das telecomunicações no Brasil. Nos dias de hoje, você consegue se imaginar como seria a vida sem internet? Sabia que há lugares no Brasil que a conexão online não existe? Com o leilão da tecnologia 5G, que vai ser realizado ainda este ano, essas distâncias serão encurtadas e teremos um país ainda mais conectado. Vamos ver na reportagem de Manuela Castro. A curta história da telefonia e internet móvel no Brasil já coleciona uma série de avanços. Começamos com a primeira geração, ou 1G, nos anos 1980, que era a tecnologia celular analógica. No início dos anos 1990, veio o 2G, baseado na tecnologia digital, mais segura. Em 2001, chegamos ao 3G, com mais velocidade. E, finalmente, em 2009, é lançado o 4G, que é a rede atual, caracterizada por maior qualidade nas transmissões. E este ano surge mais uma novidade, o 5G, que vai permitir a geração da internet das coisas, ou seja, maior automação e conectividade entre os objetos, máquinas e a internet. Em algumas situações, até com os animais. Será possível, por exemplo, conectar um rebanho por meio de seus brincos, colares e chips a uma central de inteligência que vai verificar a saúde e o comportamento do animal. O carro automatizado, sem motorista, será uma realidade. Nas fábricas, vamos ver a era dos robôs e máquinas 100% conectadas. O 5G vai dar um boom na empresa do Matheus. Lá eles trabalham com máquinas, softwares e sistemas de comunicação entre essas ferramentas para a produção de roupas. Com a nova geração da internet, será possível diminuir custos, desperdícios e ainda evitar acidentes de trabalho. Uma máquina cortando, com espaçamento zero, buscando toda essa tecnologia, a gente está reduzindo o resíduo. A movimentação também, de um portador que exigia muito dele, de braço, riscos de saúde, E no nosso dia a dia, o que muda? Teremos uma internet de 20 a 100 vezes mais rápida para downloads de filmes, por exemplo. Como exemplo dessa velocidade impressionante, nós poderíamos imaginar um usuário usando 5G, baixando uma longa-metragem com alta definição que demoraria por volta de 5 segundos. No último dia 9 de abril, foi realizada a primeira transmissão experimental com a tecnologia 5G no Brasil. Uma videochamada entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Nós assistimos durante a pandemia agora que o consumo da internet aumentou em mais de 50%. Realmente a 5G vem em boa hora, porque nós, no Brasil, precisamos cada vez mais integrar as regiões, em especial onde existe um deserto, na região norte e no nosso querido Nordeste. Com essa tecnologia, nós vamos avançar e muito. Valeu. E falando em aumentar o alcance, vamos agora para as ondas do rádio. Nessa sexta-feira foi lançada a faixa estendida da FM em caráter emergencial.
5 capitais brasileiras terão acesso ao canal 87.1, onde poderão acompanhar a programação da Rádio MEC ou da Rádio Nacional FM. Vamos ver os detalhes. Há quase 100 anos, o rádio é um dos veículos de comunicação mais usados no Brasil. O aparelho está em 88% das residências. Pelas ondas dele, chegam rapidamente notícias, serviços, música e entretenimento. E a empresa Brasil de Comunicação já leva tudo isso a vários cantos do país por meio de suas 7 emissoras de rádio. Agora, a Rádio Nacional e a Rádio MEC começam uma fase experimental de 60 dias para entregar mais qualidade ao ouvinte em novas localidades. A partir desse mês, novas faixas estendidas de FM entram em atividade em 5 capitais: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Brasília e aqui em São Paulo. Dessa forma, a Rádio Nacional e a Rádio MEC vão ser transmitidas nessas localidades na frequência 87.1 MHz. A vantagem da FM é principalmente a qualidade do áudio, do som que o ouvinte vai receber, tá? Em comparação com a AM. Outra vantagem seria o custo do site AM ser muito mais caro do que um site FM, tá? Então, com isso, são essas vantagens de você migrar, você vir para a faixa estendida. A partir do dia único, definido pelo Ministério das Comunicações, 87.1 MHz, a programação da tradicional Rádio Nacional vai chegar a São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Rio de Janeiro. E a Rádio MEC, com música clássica, passa a ser ouvida no Distrito Federal. O som de FM é reconhecidamente um som de melhor qualidade, então a pessoa tem acesso à programação de rádio com uma qualidade melhor, mais bonita. É um som estéreo, é um som de qualidade de CD. As rádios da EBC têm recebido mais investimentos para ampliar a cobertura. E o objetivo, com a banda estendida, é estar presente em todos os estados brasileiros até 2023. A gente fez uns investimentos esse ano, colocando a rádio na TV, a Rádio Nacional na TV, a gente melhorou a Voz do Brasil, a gente fez investimento no estúdio na Voz do Brasil, a gente tem ondas curtas para a Amazônia. Então a gente continua acreditando que rádio é uma plataforma que a gente tem que investir, faz parte dos objetivos estratégicos da EBC. Vamos agora saber como está a vacinação pelo país. Mais de 75 milhões de doses já foram distribuídas pelo Ministério da Saúde em todo o Brasil. 15 milhões de brasileiros já tomaram as 2 doses da vacina e 31 milhões e meio receberam a primeira dose. Na última quinta-feira, o Ministério da Saúde anunciou a aquisição de um novo lote do imunizante da Pfizer-BioNTech. As novas doses da vacina da Pfizer, anunciada pelo Ministério da Saúde, devem chegar ao Brasil ainda este ano. Essa aquisição vai se somar às outras 100 milhões de doses adquiridas anteriormente pelo governo federal, que já começaram a ser distribuídas nas capitais brasileiras. O primeiro lote, com 499 mil doses, está sendo enviado aos estados e ao Distrito Federal. E uma nova remessa do imunizante da Pfizer, com 1 milhão e 100 mil doses, vai começar a ser distribuída na próxima semana em todas as capitais brasileiras para a vacinação de gestantes e pessoas com comorbidades. Em relação às vacinas da AstraZeneca, adquiridas pelo consórcio COVAX Facility, mais de 3 milhões e 900 mil doses já foram distribuídas nesta semana aos estados e ao Distrito Federal. O Ministério da Saúde aguarda a chegada de 1 milhão de doses da Coronavac para imunizar a população na segunda dose contra o coronavírus. Agora vejam essa. Muita gente tenta escolher a vacina contra a Covid. Em Brasília, por exemplo, o ritmo de imunização caiu desde a semana passada. Diante disso, o governo local está fazendo uma campanha para incentivar a população a tomar a vacina que estiver disponível e não escolher a marca. A dona Mônica é hipertensa e estava ansiosa para tomar a vacina porque sabe da importância de ser imunizada. Todas as vacinas, se elas estão aí disponíveis, é porque elas foram autorizadas, foi feita pesquisa e elas foram autorizadas. Então não tem que estar escolhendo, gente.
tem que vacinar. É um momento difícil que todos nós estamos passando. Desde a última semana, a procura pela vacinação aqui em Brasília está abaixo do esperado. Lá em casa a gente está com esse problema. A minha mãe tem 61 anos, está na época dela vacinar e ela não vai usar da campanha para vacinação, simplesmente porque falaram para ela que essa vacina mata, que essa vacina não é boa, tem que esperar a da Pfizer chegar. O governador Ibanez Rocha comentou o assunto nas redes sociais. Pelo Twitter, ele disse que as pessoas estão querendo escolher a marca da vacina e que isso atrapalha a imunização. Além de idosos a partir de 60 anos, estão sendo vacinados profissionais de saúde, das forças de segurança e pessoas com comorbidades. Por isso, o GDF tem investido em campanhas para chamar a população para a vacinação. A ideia é conscientizar sobre a importância de ser imunizado, independentemente da marca da vacina. Atualmente, há 3 vacinas sendo usadas no Brasil: a Coronavac, a da Oxford AstraZeneca e da Pfizer-BioNTech. Todas com eficácia comprovada, principalmente contra as formas mais graves da Covid-19. Deixemos de lado essa história de que uma marca é melhor do que a outra. O Ministério da Saúde e a Anvisa liberaram para uso emergencial todas as marcas que estão disponíveis. Então, não cabe a nós escolher uma ou outra marca. Tome a vacina que estiver disponível para você. Todas as vacinas são eficazes e seguras. Tem pessoas que não estão querendo tomar a vacina da AstraZeneca porque diz que ela pode levar a trombose. Ora, é cada 4 casos por 1 milhão de pessoas vacinadas. Se você olhar as pessoas que fumam, mulheres que usam anticoncepcionais, o risco é muito maior. Vamos ver agora como foi a CPI da pandemia no Senado Federal, que ouviu nesta semana o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e outros 2 ex-ministros da pasta, Nelson Teich e Luiz Henrique Mandetta. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi ouvido pelos senadores por cerca de 9 horas. O tratamento precoce da Covid-19 foi um dos assuntos questionados pelos parlamentares. O ministro defendeu a formulação de um protocolo clínico para o assunto. A solução que o Ministério da Saúde tem para resolver essa questão é a elaboração de um protocolo clínico e uma diretriz terapêutica na forma da lei. Isso está sendo feito e todas essas questões devem ser discutidas pela parte técnica. E após a discussão da parte técnica, esse protocolo clínico e essa diretriz terapêutica será colocada em consulta pública. No dia anterior ao ministro Queiroga, quem foi ouvido na CPI da pandemia foi o médico e ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, que assumiu a pasta por 29 dias, após a saída de Luiz Henrique Mandetta, em abril do ano passado. Teich afirmou que as deficiências no sistema de saúde brasileiro ficaram evidentes nesta pandemia. É difícil imaginar que fosse possível criar um sistema eficiente da noite para o dia, principalmente em meio à pandemia. Uma coisa que eu percebi rapidamente é que um sistema preparado é um sistema que já era preparado. Ninguém consegue se preparar da noite para o dia, né? A gente iniciou um programa de controle de transmissão, que previa 2 projetos que foram iniciados no período que eu tive, que foi um programa de testagem e um que avaliava distanciamento. Também ouvido nesta semana, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, era o mandatário da pasta quando a pandemia da Covid-19 começou. Ele esclareceu aos senadores que desde o início da crise sanitária, sua gestão teve como base 3 principais pontos: a defesa intransigente da vida, o SUS como meio para atingir e a ciência como elemento de decisão. Nesta semana foi lançada a campanha Maio Amarelo, que traz uma reflexão sobre a atitude e a responsabilidade das pessoas no trânsito. O movimento chama a atenção para o alto índice de acidentes fatais no Brasil. O objetivo é reduzir em 50% o número de mortes até 2030. Trânsito, uma responsabilidade que é de todos, motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. A campanha Maio Amarelo é lançada todos os anos para lembrar sobre essa responsabilidade. Kits são distribuídos nas rodovias e monumentos são iluminados com a cor de atenção para, mais uma vez, destacar um dado assustador: 30 mil pessoas morrem por ano em acidentes de trânsito no Brasil.
O governo federal reconhece que tem grande parte nesta responsabilidade e garante que os esforços vêm se multiplicando, como a exigência de normas de segurança na concessão de rodovias e uma cooperação técnica com a Embaixada da Suécia, país modelo em trânsito seguro. Para nos orientar, para nos ajudar, para auxiliar a capacitação dos nossos gestores, instrutores e levar isso para o nosso condutor. Este ano, a campanha também alerta para as regras impostas pela pandemia, novas atitudes que também salvam vidas. A vacina para a pandemia no trânsito é a sua atitude. Confiante de que com planejamento é possível ter mobilidade e segurança ao mesmo tempo, o Ministério da Infraestrutura promete reduzir em 50% o número de mortes no trânsito até 2030. Só conseguiremos ter o sucesso que desejamos e o sucesso que merecemos se tivermos uma divisão de responsabilidade. Essa responsabilidade de todos é o que vai nos fazer atingir os objetivos que foram estipulados. Daqui a pouco, logo após um rápido intervalo, você vai ver que o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou a mãe e o padrasto do menino Henri Borel. Não saia daí, voltamos já. No Rio de Janeiro, o Ministério Público Estadual denunciou a mãe e o padrasto do menino Henri Borel após a conclusão do inquérito policial em quem foram indiciados por homicídio. Para a polícia, não restam dúvidas. O vereador doutor Jairinho e Monique Medeiros foram responsáveis pela morte do menino Henri. Os dois foram indiciados por homicídio duplamente qualificado e tortura. O trabalho da perícia foi considerado fundamental para esclarecer o caso e mostrar que a versão de um acidente doméstico não era verdadeira. Eles testaram todos os tipos possíveis de quedas e chegaram à conclusão de que os ferimentos encontrados no corpo do menino eram incompatíveis com um simples acidente. Para concluir o inquérito, a polícia ainda consultou 6 estudos internacionais produzidos por cientistas da área médica. Todos afirmam que múltiplas lesões em crianças não são provocadas por quedas em casa. Nós conseguimos muito bem demonstrar que toda aquela ação violenta ocorreu entre 23h30 e 3h30. Nós provamos isso tecnicamente, isso não é conjectura, isso não é simplesmente uma teoria, isso está provado tecnicamente nos autos, em extensos laudos periciais. E é por isso que demonstrada que toda aquela ação, na verdade, não foi um acidente, mas sim um crime. A investigação também descartou a história contada por Monique em cartas escritas na prisão. Durante o depoimento, ela confirmou que o menino tinha sofrido um acidente, mas depois mudou a versão. A mãe de Henri disse que mentiu para a polícia porque tinha medo de Jairinho e garantiu que foi manipulado. E mais um caso trágico que abalou o país, dessa vez em Santa Catarina. Um rapaz de 18 anos invadiu uma creche na cidade de Saudades e matou 5 pessoas. 3 dos mortos eram crianças de pouco mais de 1 ano e as outras 2 vítimas eram funcionárias da escola infantil. O velório das vítimas foi coletivo e aconteceu no Parque de Exposição da cidade. Foi decretado luto oficial de 3 dias no estado. A Polícia Civil autuou o agressor em flagrante por 5 homicídios triplamente qualificados, além de uma tentativa de homicídio contra uma criança que ficou gravemente ferida. Ele foi preso em flagrante e a arma do crime foi apreendida. A Justiça de Santa Catarina determinou também que a prisão em flagrante seja convertida em preventiva. Após se autogolpear, o assassino foi levado ao hospital e está internado se recuperando de uma cirurgia. Uma comitiva do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos esteve na cidade e se reuniu com a prefeitura do local para definir estratégias de apoio psicológico e atendimento aos familiares das vítimas e à população. Agora vamos à região norte. Vimos em nossos telejornais durante a semana que há uma cheia histórica no Rio Negro. E para enfrentar as consequências desse avanço das águas, a Prefeitura de Manaus iniciou a interdição das ruas do centro da capital. Vamos conferir com a nossa afiliada, a TV Encontro das Águas.
A cheia do Rio Negro começou a dar sinais no centro de Manaus. Uma das primeiras ruas a alagar na capital amazonense em períodos de enchente, a Rua dos Barés, no centro, foi interditada por conta do avanço das águas. Para evitar prejuízos, o empresário Luísio Souza já começou a subir a mercadoria para prateleiras mais altas. Nem todo ano é sempre assim dessa cheia. Agora esse ano deu, a gente está levantando a mercadoria para cima ou subindo para os andares de altos. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, o Rio Negro tem subido em média de 5 a 6 centímetros por dia, resultado muito próximo das máximas diárias registradas em 2012, ano de cheia histórica na capital amazonense. De acordo com a Prefeitura, pelo menos 15 bairros devem ser afetados pelas cheias de 2021. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana orienta os condutores e pedestres a trafegarem com cuidado pelas ruas do centro. Vamos ver agora as notícias internacionais? No México, pelo menos 24 pessoas morreram depois que um viaduto do metrô desabou. Veja no nosso Giro pelo Mundo. A tragédia foi na Cidade do México. Vagões do metrô descarrilaram e caíram de uma altura de 20 metros depois que um viaduto cedeu. Os vagões se chocaram contra o chão. Tudo isso sob uma estrada movimentada na capital. Foram mais de 20 mortos e dezenas de feridos. O metrô da Cidade do México é o segundo maior da América do Norte, atrás apenas de Nova York, e costuma ser criticado pela falta de manutenção. A semana foi de protestos na Colômbia. O epicentro foi em Cali, terceira cidade mais populosa do país. Os manifestantes foram às ruas em reação a um projeto de reforma tributária. Uma proposta de aumento de impostos sobre produtos básicos desencadeou os protestos. Houve muita destruição e confrontos com a polícia. Várias pessoas morreram. A ONU acusou agentes de segurança de uso excessivo de força. O governo já desistiu do projeto, mas as manifestações continuaram como uma ação contra a pobreza. Nos Estados Unidos, uma estudante da 6ª série sacou uma arma da mochila na escola e abriu fogo contra os colegas. O ataque aconteceu na pequena cidade de Rigby, em Idaho. A menina baleou 3 pessoas, 2 estudantes e um funcionário da unidade. Ela só parou de atirar quando uma professora conseguiu desarmá-la. Os feridos foram atendidos e não correm risco de morrer. A polícia investiga o motivo do ataque. A Índia ultrapassou os 20 milhões de casos de Covid-19 e também se tornou o terceiro país com mais mortes pela doença. A capital Nova Delhi está ficando sem crematórios para as vítimas. A cidade, inclusive, entrou no terceiro lockdown esta semana. O país também recebeu mais ajuda internacional. Os Estados Unidos enviaram 125 mil frascos do medicamento antiviral Remdesivir, utilizado no tratamento da Covid. Em meio ao aumento de casos, vários centros improvisados de vacinação foram abertos em escolas da capital. O Japão estendeu o estado de emergência em Tóquio e em outras 3 áreas para conter o aumento de casos de Covid-19. Antes da prorrogação, o governo japonês esperava que um estado de emergência curto e poderoso contivesse uma 4ª onda da infecção no país. O fim da emergência, em 31 de maio, deixará uma margem de menos de 2 meses para o início dos Jogos Olímpicos, em 23 de julho. Os Estados Unidos anunciaram apoio à proposta da Organização Mundial de Comércio de suspensão de patentes das vacinas contra a Covid-19. Na prática, isso significa compartilhar a tecnologia para acelerar a fabricação e a distribuição de imunizantes no mundo. A decisão foi uma significativa mudança de posição dos Estados Unidos sobre o assunto e abriu caminho para as negociações na OMC de elaboração de um plano de quebra de patentes específico. Mas isso pode demorar meses, já que as decisões da organização exigem o consenso dos 164 membros. Os ministros das Relações Exteriores do G7, os 7 países mais ricos do planeta, tiveram esta semana o primeiro encontro presencial em mais de 2 anos. Além de falar sobre formas de combater a pandemia da Covid-19 e as mudanças climáticas, o grupo dos 7 discutiu maneiras de enfrentar os desafios da China e da Rússia sem tentar conter Pequim ou aumentar a tensão com o Kremlin. Uma mulher de 25 anos que mora no Mali, na África, entrou para a história depois de ter 9 bebês de uma só vez. Esse é um caso raro da medicina. Halima Sissi deu à luz 5 meninas e 4 meninos. Os bebês nasceram prematuros, mas estão bem. Halima e o marido já tinham uma filha. Agora, a família passou de 3 para 12 pessoas.
A SpaceX conseguiu decolar e pousar com sucesso a Starship SN-15, um protótipo da nave que a empresa quer enviar em futuras missões para a Lua e para Marte. Essa foi a primeira vez que um teste não terminou com a explosão do foguete. Nas outras 4 vezes, a nave teve problemas antes, durante ou depois do pouso. Amanhã é Dia das Mães. No Ceará, mesmo com a reabertura lenta das atividades econômicas, segundo a FEComércio, muita gente deve ir às compras para não deixar a data passar em branco. Veja na reportagem da nossa afiliada TV Ceará. Não tem jeito, Dia das Mães é a data que mais anima o comércio. A prova disso é que 51% dos cearenses devem ir às compras para presentear as mamães. Tem que ser um dia bem especial para ela, tanto para os filhos quanto para ela. Pensando agora numa roupa bem bonita para ela, que ela merece. Entre os presentes mais escolhidos estão vestuário, perfumaria e cosméticos, chocolates, flores, sapatos e bolsas. Nós estamos bastante otimistas, considerando que no ano passado o varejo estava fechado e os filhos não tiveram a oportunidade de presentear suas mães. A cultura da empresa toda foi voltada para servir o café, né, bater um bom papo. Como de repente a gente não pode ter isso? Então, está fazendo muita falta mesmo esse presencial. Só que com mais de 13 meses entre fechamentos e reaberturas, a loja de roupas da empresária sentiu uma queda de 70% nas vendas ao longo de 2020. Ela conta que foi preciso utilizar todas as ferramentas possíveis. Para substituir a presença, se for preciso, faz até videochamada com o cliente. Mas foi a aposta na modalidade Home Pack, no qual a loja prepara um conjunto de peças e envia gratuitamente para a casa dos clientes mais fiéis, que salvou o negócio. O Home Pack, sem dúvida nenhuma, representa entre 70% e 80% da nossa venda. A intenção do consumidor de voltar a circular pelo comércio anima as lojas, mas nunca é demais lembrar que as comemorações devem evitar aglomerações. E para aqueles que não moram com suas mães, vale pensar na segurança da família. A nossa edição de hoje do Resumo Brasil chegou ao fim. Obrigada pela companhia e lembre-se que temos um encontro marcado no próximo sábado, 9h30 da noite. Encerramos com imagens do ator e diretor Paulo Gustavo, que nos deixou nesta semana. Ele estava internado para tratamento da Covid-19, mas não resistiu à evolução de complicações causadas pela doença. Tchau e até sábado que vem.